Paisagismo e proteção vegetal. Então aqui, a cobertura vegetal está relacionada ao plantio de espécies vegetais herbáceas, constituídas pela consorciação de gramíneas e leguminosas, na superfície dos solos expostos, dos taludes e cortes e aterros, canteiro central, valeta, sarjeta e de drenagem superficial, áreas de jazidas de solo, caixas de empréstimo e bota-fora de terraplanagem. Então, a vegetação é o melhor processo que tem para você se garantir da erosão. Senão você começa a ter uma erosão, essa erosão começa a criar um caminho da água, essa água começa a ganhar velocidade, ela começa a levar material embora, e você acaba tendo aquelas gretas no meio, ou às vezes na lateral de uma via, ou você acaba seccionando uma parte do asfalto, e com o passar do tempo você tem, antes da ruptura, você começa a ter aqueles pontos de a lombada negativa, né? Você acaba tendo aquelas depressões no asfalto em função do quê? Está saindo material, o que está em cima começa a descer aos poucos, e você acaba ocupando aquele volume que já está sendo levado embora, certo? Tranquilo? Querem fazer alguma observação? Beleza? As contenções. Então, obras de contenção constituem aqui estruturas de reforço, aplicadas em taludes de corte a terra por meio de execução de diferentes tipos de engenharia, de obras de engenharia, né? Dependendo da condição de cada local, com a finalidade de aumentar a estabilidade do talude. Então, você vai trabalhar com talude com corte de 45 graus, isso vai ser definido pelo projeto de engenharia, ele vai ter que fazer uma sondagem e fazer um exame laboratorial do solo, para ver se ele te dá condições de você criar um talude no ângulo que você quer. Tá? Não adianta você fazer isso na praia. Você tem um material que além de ser incompressível, ele é altamente instável, que é a areia. Então, você tem que partir para outros processos de contenção. Então, você pode trabalhar com, eu acho que nós fazemos até aqui uma linha com serviço complementar, onde você tem bem definido onde você pode parar. Você está vendo que é uma linha contínua aqui, para justamente não ter, para não podar, mas se ela vir. Então você tem aqui os processos de talude já revestido com grama, né? Então você tem uma área de talude protegida, com uma captação de água de chuva, justamente para você não criar essa corrente de água, que a água saia daqui com uma velocidade X e chegue aqui numa velocidade tão grande que o sistema de captação lá embaixo já não vai vencer. Aí você começa a ter o quê? Um processo de erosão, desmorona, você acaba perdendo isso, e a água, você não para a água. A água você só direciona. E se você não consegue direcionar, no caso desse, ela vai achar o caminho dela mais fácil. E aí, vai embora. Então, você terá o problema do quê? De desagregação do material, você vai ter o problema da água caminhar para um lugar que você não quer, vai estar levando um solo bom para algum lugar que vai criar um assoreamento em algum ponto. Às vezes você tem um olho da água, às vezes você tem um rego de água ou alguma coisa parecida, vai começar a ter problemas ambientais em função de um processo de engenharia que foi, às vezes, mal projetado ou mal elaborado. Tá? Muro de gabião, que é uma solução prática, barata. E quando a gente pode utilizar esse muro de gabião? O muro de gabião, você vai fazer uma contenção através, como se fosse uma barragem de enrocamento. O que mantém ele em pé é justamente o peso próprio. Você cria a gaiola só para dar estabilidade na pedra. A gaiola não tem função estrutural nenhuma, é só para moldar o volume. Tanto que você pode trabalhar com o gabião dentro dos quadradinhos, você pode trabalhar com o gabião ensacado, você monta ele conforme a tua necessidade. Tá? Você só não pode deixar o gabião solto ali, porque daí ele acaba virando um dreno, um filtro, e pelo fato de ele não ter um anteparo, ele vai começar também a fazer o caminho dele. Então, é uma situação barata, fácil. Você tem um material, geralmente uma jazida de basalto, uma jazida de gneiss, uma jazida de qualquer rocha alterada ou rocha sã. Você consegue tirar e trazer para perto, e fazendo esse ensacamento, né, você consegue dar estabilidade e baixar o custo da tua estrutura. Mas
não quer dizer que pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem que ter um solo muito bem denso embaixo, não adianta você amontoar isso num terreno com muita turfa. Ele vai simplesmente afundar, 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 e você não vai ter a situação que deseja. Aí entra o terreno, o solo de má qualidade, onde você tem que buscar numa jazida um material para fazer a substituição. Então aqui, a escavação, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre as contenções? Tranquilo? Um arrimo, alguma coisa assim, como a gente pode trabalhar? Está tranquilo? Então tá jóia. Então aqui, a escavação e o transporte. Então, eu tenho que fazer a distribuição teórica do material. O que é a distribuição teórica do material? É aquela que a gente calcula, mas não é aquela que a gente realmente tira. Nós já, pela norma, nós sabemos que sempre o volume escavado, na hora de transportar, ele é 30% maior. Então, quando você compra um serviço de retirada de terra, você tem lá 40 cúbicos, na hora de você receber, às vezes, a fatura, você está pagando 52. Pô, mas é 40. Não, porque você tem um processo de entrada você acaba tendo a terra fofa, você acaba tendo espaços entre o material que você está retirando. E isso a gente considera, geralmente, 30%. Então, você tem um ganho de material na hora de você fazer esse transporte, certo? E isso tem que ficar bem registrado. Senão, você, às vezes, está tendo Você, às vezes, tem um auxiliar ali que falta um pouco... Não é a área dele, mas ele não tem esse conhecimento técnico porque não foi feito nenhuma observação numa planilha de medição, às vezes. Tá? Então, você pode colocar lá, observação, a retirada do material pode variar em 30% do seu volume original. Você não vai conseguir ter ele mais denso, mas ele vai ganhar um volume um pouco maior. Então, isso é muito interessante para evitar justamente o conflito. E você explicando tecnicamente para alguém que está fazendo a gestão de todo esse processo, na hora de fazer uma medição, você não vai ter nenhuma dor de cabeça ou colocar em dúvida a qualidade do trabalho que você está fazendo.